Hoje vamos falar de Ed Gein, um homem que em 1957 chocou a América quando a polícia entrou dentro de casa e viu o que é que ele escondia: cadáveres, ossos e pele humana transformada em mobília e roupa. Esta é a história do carniceiro de Plainfield. Edward Theodore Gein nasceu no dia 27 de agosto de 1906, em La Crosse, nos Estados Unidos. Tinha um irmão mais velho, Henry, e os pais, George e Augusta Gein. E para perceberem quem foi Ed Gein, precisam de conhecer esta família. O pai, George, era alcoólico, um homem fraco que não conseguia manter um emprego. Já tinha trabalhado como carpinteiro, cortador de peles, vendedor de seguros e ainda chegou a ter uma mercearia, que depois acabou por vender. George passava a vida a beber e era completamente ausente na vida dos filhos. Não tinha autoridade nenhuma dentro de casa e, nas palavras da própria mulher, Augusta, ele era um fraco e um falhado. Augusta desprezava completamente o seu marido, humilhava-o à frente dos filhos e usava-o como exemplo para aquilo que os rapazes não deveriam ser. Ela dizia constantemente que os homens eram fracos, que se deixavam levar pelo álcool e pelas mulheres. Ed cresceu a ver o pai ser destruído pela própria mãe. Via o pai dele como um homem derrotado, sem voz e que se refugiava na bebida porque não tinha mais nada. E a mensagem que ficou gravada na cabeça dele foi de que os homens são fracos. Mas a verdadeira figura dominante desta família era Augusta. Augusta era uma mulher extremamente religiosa, luterana fervorosa, que acreditava que o mundo inteiro estava condenado ao inferno. E havia uma coisa que ela odiava acima de tudo. Adivinhem o que é? Mulheres. Sim, vocês ouviram bem. A Augusta acreditava que todas as mulheres, exceto ela própria, claro, É um anjo. eram prostitutas, instrumentos do diabo, criaturas impuras e que levavam os homens ao pecado. Em 1915, quando Ed tinha apenas 9 anos, a Augusta decidiu que La Crosse, onde viviam, era um manto de pecado e convenceu a família a mudar-se para uma aldeia numa quinta completamente isolada, em Plainfield. E quando eu digo isolada, é mesmo isolada, é afastada de tudo e todos. Era isto que a Augusta queria. Ela queria afastar os filhos de toda a gente, queria protegê-los do pecado, como ela dizia. Os rapazes só saíam de casa para ir à escola, uma escola com 12 alunos, e quando voltavam imediatamente para a quinta, ou seja, era casa, escola, escola, casa. A Augusta proibia aos filhos de fazerem amigos e castigava-os cada vez que eles tentavam socializar. Todas as tardes ela sentava-se com eles e lia-lhes um capítulo da Bíblia. Não era qualquer parte, não. Era a parte que ela queria. Ela escolhia especificamente os versículos do Velho Testamento sobre morte, assassinato e castigo divino. E depois havia o tema do sexo. Augusta martelava constantemente na cabeça dos filhos que o sexo era pecado, que os levaria à condenação eterna. Quando Ed tinha 21 anos e Henry tinha 25, Augusta fez-los prometer que se manteriam virgens para sempre. Há um episódio na vida desta família que é particularmente perturbador, que o Ed, quando tinha 12 anos, a mãe apanhou-o na banheira a masturbar-se. A reação dela foi agarrar nas genitais do filho e disse-lhe que aquilo era uma maldição do homem. Conseguem imaginar o trauma? Ed cresceu completamente isolado, sem amigos, dominado pela mãe, que lhe ensinou a temer e a odiar mulheres, enquanto que ela era a mais pura deste mundo. E o pai assistia a isto tudo em silêncio, demasiado bêbado e demasiado derrotado para intervir. Na escola, o Ed era lembrado pelos colegas como um rapaz estranho, tímido, que se ria sozinho, aparentemente de piadas que só ele percebia. Dentro daquela quinta isolada, o monstro estava a ser criado. Muito silenciosamente, mas estava a ser criado. Em 1940, o pai do Ed, George, morreu. Tinha 66 anos e o corpo finalmente cedeu ao alcoolismo, o que fez com que ele tivesse uma insuficiência cardíaca. Para Augusta, isto foi um alívio. O homem que ela sempre desprezou tinha finalmente desaparecido. Já não havia nenhum obstáculo entre ela e os filhos. Ed, curiosamente, nem demonstrou grande emoção. O pai nunca tinha sido uma presença na vida dele. Era apenas uma figura que bebia num canto, enquanto a Augusta controlava tudo. Os irmãos começaram a fazer alguns trabalhitos na cidade só para ver se conseguiam ajudar a pagar as contas. E aqui aconteceu algo de interessante. Henry, o mais velho, começou a questionar a mãe. Começou a tentar libertar-se dela, daquela influência sufocante, até que conheceu uma mulher, uma mãe divorciada e com 2 filhos. E ele planeava ir viver com ela.
Henry tentou abrir os olhos ao irmão, criticava a Augusta e dizia ao Ed, ao irmão, que a relação que ele tinha com a mãe não era uma relação normal. O Ed ficou chocado, ficou magoado com o irmão. Do género, como é que o irmão podia dizer uma coisa daquelas? No dia 16 de maio de 1944, os dois irmãos estavam a queimar uma vegetação nos pântanos da propriedade. O fogo saiu de controle e os bombeiros tiveram que intervir. Quando tudo acalmou, o Ed tinha dito que o irmão tinha desaparecido. Foi organizada uma equipa de buscas, mas o Ed levou-os diretamente ao corpo do irmão. Numa área daquelas enorme de pântanos, o Ed sabia exatamente onde é que estava o corpo do irmão, quando antes tinha dito que tinha desaparecido. Tico e o Teco não estão a bater. O corpo de Henry, irmão do Ed, foi encontrado de barriga para baixo. E aqui está um pormenor um pouco macabro. Não tinha queimaduras, nenhuma marca de fogo, mas tinha contusões na cabeça, hematomas, consistentes de uma pancada violenta. Mas a causa oficial da morte não foi nada disso. Foi asfixia por fumo. A polícia descartou logo a hipótese de ser um crime. Não houve investigação nenhuma. Será que o Ed matou o próprio irmão? Só porque ele estava a chamar a atenção que a relação dele com a mãe não era assim muito normal? Não sei. Mas também acho que nunca vamos ficar a saber. Agora só restava naquela quinta o Ed e a Augusta. Pouco depois do Henry morrer, Augusta teve um AVC. O Ed dedicou-se completamente a cuidar da mãe. Era tudo o que ele tinha, a sua única companhia, era o seu mundo inteiro. Há um episódio revelador nesta altura. Ed e Augusta tinham ido visitar um vizinho para comprar palha e presenciaram uma cena horrível, que era o vizinho a bater no cão até o matar. E houve uma mulher que saiu de casa do vizinho a gritar, a dizer para ele parar com aquilo. Mas sabem o que é que perturbou a Augusta? Não foi a violência com o animal. Não. Foi a presença da mulher. Daquela mulher que saiu a gritar de casa do vizinho, que ela não tinha nada a ver com aquilo. E ela começou a gritar toda furiosa, a dizer: olha a prostituta do Smith. Para ela, a mulher não era casada com o vizinho, não tinha nada a que alistar. Pouco depois desse segundo incidente, a Augusta teve outra AVC. Também pudera sempre enervar-se com aquilo que não há. A saúde dela piorou rapidamente e no dia 29 de dezembro de 1945, a Augusta morreu. Tinha 67 anos. O Ed ficou devastado. Perdeu a sua única amiga, o seu único amor e ficou absolutamente sozinho neste mundo. Ed Gein, quando isso aconteceu, tinha 39 anos. Nunca tinha tido uma namorada, nunca tinha tido amigos verdadeiros. A sua única ligação emocional tinha acabado de morrer e foi aqui que a escuridão tomou conta dele. O Ed fechou o quarto da mãe com tábuas de madeira. O quarto ficou intocado, imaculado, como um santuário, mas o resto da casa tornou-se uma porcaria. Lixo por todo lado, comida a apodrecer. O Ed vivia num pequeno quarto ao lado da cozinha. E foi nessa altura que começou a ler algumas revistas um pouco estranhas, sobre cultos à morte, sobre atrocidades nazis, sobre encolhimento de cabeças e candeeiros. O Ed ficou particularmente fascinado com uma daquelas histórias de uma nazi acusada de fazer encadernações e candeeiros de pele humana. E foi aí que o Ed começou a fazer as suas próprias criações. Entre 1947 e 1952, o Ed fez pelo menos 40 visitas noturnas aos cemitérios locais. 40 visitas! De noite, sozinho e só com uma pá. O Ed confessou mais tarde que estava numa espécie de confusão mental durante as visitas que ele fazia ao cemitério. Disse que em cerca de 30 vezes que lá foi, acordava no meio do cemitério e deixava a sepultura, que ele estava a mexer supostamente, num bom estado e ia para casa de mãos vazias. Mas e nas outras 10 vezes que ele ia lá? O Ed desenterrava os corpos de mulheres de meia idade. Mulheres que, segundo ele, se pareciam com a mãe. Levava-os para casa, mas o que é que ele ia fazer com eles? Ele tirava a pele, ele guardava os ossos e preservava os órgãos. E com estes lindíssimos materiais, ele criava objetos. Mas não estamos a falar de pequenas recordações macabras, não. Estamos a falar dele criar mobília, roupas e fatos com pele humana. Maravilhoso, realmente. Ed tinha um objetivo perturbador. Queria criar um fato de mulher para vestir, para se tornar a mãe, para a trazer de volta. Os psicólogos que depois analisaram o caso do Ed disseram que ele queria ser literalmente uma mulher, como a Augusta sempre quis que ele fosse. Mas desenterrar os cadáveres não foi suficiente. Em 1954, o Ed matou pela primeira vez. Mary Hogan era uma dona de uma taberna local. Uma mulher robusta, de meia idade,
com um ar que lembrava a sua mãe, a Augusta. No dia 8 de dezembro, Mary desapareceu. A polícia encontrou sangue na taberna, um cartucho de caçadeira, mas nenhum corpo. O caso dela ficou por resolver durante 3 anos. A segunda vítima confirmada foi Bernice Warden. Bernice tinha 58 anos e era dona de uma loja de ferragens, em Plainfield, uma viúva muito respeitada pela comunidade. E o seu filho era Frank Warden, um delegado do xerife. No dia 16 de novembro de 1957, Bernice abriu a loja como era costume. Era o primeiro dia da época da caça aos veados. Era um dia importante para as lojas de ferragens. Mas a loja ficou fechada o dia inteiro. Às 17, o filho dela, Frank, foi verificar o que é que se passava. Encontrou a caixa registradora aberta e manchas de sangue no chão. Havia um recibo, o último recibo que Bernice tinha escrito. Era para um galão de anticongelante. Mas qual é que era o nome do recibo? Ed Gein. O Frank lembrou-se que o Ed, na noite anterior, tinha lá estado na loja da mãe e disse que ia voltar no dia seguinte para comprar aquele anticongelante. Nessa mesma noite, foram à quinta do Ed e o que encontraram lá dentro, nenhum deles estava preparado para ver. A casa do Ed não tinha nem canalização interior, nem eletricidade. Era um caos absoluto. Como eu disse anteriormente, era lixo por todo lado, comida a apodrecer e um cheiro nauseabundo. Mas foi no celeiro dele que um dos delegados fez a primeira descoberta. O corpo de Bernice Warden estava pendurado de cabeça para baixo, preso pelos calcanhares, numa barra de madeira, decapitado e esmagado. O corpo teria sido tratado como um veado. Bernice tinha sido alvejada com uma caçadeira de calibre 22 e depois processada como um animal de caça. Mas isto só foi o início e agora só recomendo que, se fores sensível, passa só um bocadinho do vídeo para a frente, porque vou dizer exatamente o que é que ele fez com os corpos que ele retirou do cemitério. Dentro da casa, a polícia encontrou crânios a decorar a cabeceira da cama do Ed, alguns transformados em tigelas para sopa, cadeiras e sofás forrados a pele humana, candeeiros feitos de rostos humanos, um caixote do lixo feito de pele humana, um cinto feito de mamilos, máscaras com o rosto e ainda com os cabelos das vítimas a decorar as paredes da casa, uma caixa de sapatos com 9 vulvas dentro, um colete feito com o tronco de uma mulher, calças feitas de pele humana, lábios humanos pendurados no fio de uma cortina, narizes num frasco e no frigorífico ele tinha órgãos embalados. O coração da Bernice Warden foi encontrado num saco de plástico em frente ao fogão e numa caixa estava o crânio de Mary, a dona da taberna desaparecida há 3 anos. Art era um dos polícias que tinha entrado naquela casa. Ficou tão traumatizado que agrediu o Ed durante o interrogatório, esmurrou-lhe a cara e empurrou-o contra uma parede. Art morreu de ataque cardíaco, um mês depois de testemunhar no julgamento. Os amigos dele diziam que ele nunca mais tinha sido o mesmo depois daquela noite. A agressão que o Art fez teve consequências legais importantes. O primeiro depoimento do Ed tinha sido considerado inadmissível em tribunal, mas também havia provas mais do que suficientes. Ed Gein foi preso no dia 16 de novembro de 1957. Confessou os assassinatos de Mary Hogan e Bernice Warden. Confessou ter violado dezenas de túmulos e foi ligado a outros desaparecimentos que nunca foram resolvidos, como o de Georgina Wackler, uma menina de 8 anos, desaparecida em 1947. Evelyn Hartley, uma ama de 15 anos, que desapareceu em 1953. 2 caçadores, Victor e Ray, desaparecidos em 1952. Nunca se provou a ligação que o Ed tinha com estes casos, mas numa das suas criações havia um vestido e roupa interior que pareciam pertencer a uma menina de 15 anos. O julgamento começou no dia 21 de novembro de 1957. Ed declarou-se não culpado por razões de insanidade. Foi considerado mentalmente incapaz de ser julgado. Foi enviado para o Central State Hospital for the Criminally Insane. Durante uma década, ele ficou internado. Era descrito como um doente modelo, calmo, cooperativo, até trabalhava como carpinteiro e ajudante no hospital. Em 1968, ele foi finalmente considerado apto para julgamento e o caso foi reaberto. O júri considerou-o culpado pelo assassínio de Bernice Warden, mas o juiz declarou-o não culpado por razões de insanidade. O Ed foi enviado novamente para as instituições psiquiátricas. Primeiro para o Central State Hospital, como eu tinha dito, e depois para o Mendona Mental Health Institute. E nunca mais saiu. Em 1974, ele pediu liberdade condicional, mas foi recusado.
No dia 26 de julho de 1984, Ed Gein morreu de insuficiência respiratória, causada por cancro. Tinha 77 anos. Foi enterrado no cemitério de Plainfield, ao lado da mãe. A sua lápide foi vandalizada durante anos. Pessoas roubavam pedaços como recordação e em 2000 a lápide foi roubada. Foi recuperada só em 2001 e entregue a um museu. Mas e a casa? Após a prisão do Ed, a casa tornou-se numa atração macabra. Milhares de pessoas viajavam até Plainfield só para verem a quinta por fora. Uma procissão de carros. Durante semanas a fio, a comunidade de Plainfield estava furiosa. Houve planos para vender a casa num leilão. Mas na noite de 20 de março de 1958, a casa incendiou-se. Muitos acreditam que foi fogo posto, e os habitantes de Plainfield também não queriam estar associados a um símbolo de horror na comunidade. Mas nunca se provou nada. O carro do Ed foi vendido a um homem chamado Bunny. Ele cobrava 25 cêntimos às pessoas para verem o carro, até a polícia o mandar parar. Mas o verdadeiro legado de Ed Gein está em Hollywood. Os seus crimes inspiraram alguns dos filmes mais icónicos de sempre de terror. Por exemplo, Psicose, em 1960, O Massacre da Serra Elétrica, de 1974, e O Silêncio dos Inocentes, de 1991. Ed Gein não matou dezenas de pessoas como outros serial killers, mas o que ele fez e a forma como fez perturbou a América de uma maneira que nunca mais foi esquecida. Ele personificava o pior pesadelo da América rural, que era um monstro disfarçado de vizinho simpático. A história de Ed Gein não é só sobre um assassino, é sobre o que acontece quando o isolamento, a repressão e a obsessão se combinam. É sobre uma mãe que queria proteger os filhos do mal e acabou por criar o maior mal de todos. É sobre um pai ausente que nunca teve forças para intervir. O Ed Gein não nasceu monstro, ele foi moldado pela mãe. Lentamente, durante anos, dentro de uma casa isolada, sob a sombra de uma mãe que era simultaneamente o seu mundo e a sua prisão. Quando a Augusta morreu, o que restou foi simplesmente a escuridão. Se gostaste deste vídeo, deixa o teu like e subscreve o canal. Ativa as notificações para nunca perderes um vídeo. E escreve nos comentários sobre o que é que achaste deste caso. Até ao próximo. Tchau!